irmãos e irmãs, boa noite. Vamos iniciar a apresentação do Evangelho de hoje, que é composta pela leitura do Evangelho, uma breve história e comentários. Após a apresentação do tema, você poderá receber os benefícios da assistência espiritual. Procure se manter em um ambiente tranquilo e acompanhe os vídeos seguintes para que os anjos da guarda possam aplicar o passe espiritual e fluidificar a sua água. Muita paz! O Evangelho de hoje está no capítulo 24 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, que diz o seguinte: Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Item 11. Os sãos não têm necessidades de médicos. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com seus discípulos. E vendo isso, os fariseus diziam aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas ouvindo-os, Jesus disse: Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 10 a 11. O Evangelho de hoje conta a história de um médico negro que viveu num período de escravidão. Juliano Moreira era o nome dele. Nascido em Salvador, Bahia, na antiga freguesia da Sé, no dia 6 de janeiro de 1872. Filho de Manuel Moreira do Carmo Júnior e Galdina Joaquim do Amaral. A condição de negro deveria ser uma entrave para sua entrada em uma faculdade, principalmente considerando que a abolição da escravatura só viria por acontecer em 1888, 3 anos depois da sua entrada na Faculdade de Medicina. O menino negro, pobre, filho de escrava, foi um pioneiro e desbravador dos preconceitos da época em que viveu, pois não conseguiria ter a projeção que teve na vida sem vencer as dificuldades de ser negro e pertencer à classe social baixa, sem boas condições financeiras. Naquele período, estudar era luxo e privilégio de poucos. Somente pessoas de famílias tradicionais é que tinham alto poder de aquisição e conseguiriam chegar aonde este herói chegou. No entanto, Juliano se matriculou na renomada Faculdade de Medicina da Bahia, a FAMEB, aos 13 anos. Graças ao vínculo que sua mãe tinha como doméstica na casa do barão de Itapuã, seu padrinho, e que foi um dos diretores da FAMEB. Doutorou-se aos 18 anos, em 1891, com a tese Sífilis maligna precoce, e tomou-se professor substituto da FAMEB na seção de doenças nervosas e mentais aos 23 anos. No início do século XIX, com a chegada da família real ao Brasil, a modernização e consolidação da nação brasileira como um país independente passava-se a ver os doentes mentais como resíduos da sociedade e uma ameaça à ordem pública. Aos doentes mentais que apresentassem comportamentos agressivos, não mais se permitia continuar vagando nas ruas, principalmente quando sua situação socioeconômica era desfavorável. E seu destino passou a ser os porões da Santa Casa de Misericórdia, onde permaneciam amarrados e viviam sob péssimas condições de higiene e cuidado. Juliano Moreira promoveu uma revolução estrutural, sanitária e ética no Hospital dos Alienados, no Rio, desde que ocupou o cargo de diretor. Registros fotográficos mostram nitidamente os leitos limpos, claros e com um aspecto digno, deixando de lado a visão sombria de grades, correntes e maus-tratos das épocas anteriores para se tornar um lugar apropriado aos pacientes internos. É comum atribuir-se a Juliano as paternidades da psiquiatria do Brasil. As ações do Dr. Juliano em abolir o uso de coletes, grades e camisa de força no Hospital dos Alienados foram revolucionárias e ousadas ao ponto de mudar a visão da sociedade em relação aos doentes mentais.
O legado. Juliano Moreira deixa o seu legado de paciência e simplicidade. A visão social de que as pessoas portadoras de problemas mentais também eram seres humanos, apenas doentes, e que deviam ser tratados como doentes e não como anormais perante a sociedade. A consequência de todo o seu trabalho foi a verdadeira humanização dos manicômios, de forma que os doentes fossem tratados como doentes normais, vasos de flores nos corredores e salas de música. Na cidade de Salvador, encontra-se o Memorial Juliano Moreira, que é um setor do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira. Este local visa relembrar e impedir que a memória deste herói seja apagada, que revigore o tamanho da importância dos memoriais para a história dos heróis em todos os sentidos. Reflexão. No primeiro mês do ano, janeiro, temos o costume de refletir sobre a nossa história, o sentido e o propósito da vida. Também pensamos sobre a qualidade de nossos relacionamentos, revisitamos nossas emoções, nossos últimos desafios da vida. E por essa razão, o mês de janeiro foi escolhido para representar a saúde mental no Brasil, tornando-se o Janeiro Branco. Estima-se que em cada 100 pessoas, ao menos 30 sofrem ou sofrerão em algum momento da vida de problemas de saúde mental. Então, saúde mental tem a ver com estar bem consigo mesma e com seus familiares, colegas, amigos e qualquer outro. Entender o desafio da vida, saber lidar com as boas emoções e também com aquelas desagradáveis, mas que fazem parte da vida. Reconhecer o próprio limite e buscar ajuda quando necessário. Faça coisas diferentes. Aproveite sua família, estude, descanse e, principalmente, desenvolva seu relacionamento com Deus. Que tenhamos todos um ótimo janeiro, graças a Deus.